Sou embaixadora do programa de mentoria. Sou embaixadora... Espera só tirar aqui uma mensagenzinha aqui. Sou embaixadora do programa de mentoria para mulheres Nós por Elas, do Instituto Vascello Goldoni, uma iniciativa voltada para profissionais que buscam ser protagonistas de suas carreiras. Além disso, ela é membro da mesa regedora da Fundação Bradesco, membro do Conselho Consultivo do Global Council of Corporation University, membro do Conselho ESG do Fleury SA, e ainda ela escreve assim, entre outras funções. Entre outras funções, ela também é minha mentora, tá, gente? Nas horinhas que sobram do tempo dela, ela também nos mentora a mim, mentora o Instituto Vascello Goldoni. É muita competência mesmo. Glaucimar Petkov, para nós, é uma honra ter a sua agenda hoje para compartilhar dessa tua experiência. Eu perguntei hoje de manhã quantas vezes você já foi para o Fórum Mundial Econômico, e você me falou que foi a 7ª, né? 7 vezes representando o Brasil no Fórum Econômico Mundial. E o que a gente quer compartilhar com vocês, que acompanharam aí um pouco nas mídias, mas o que é essa experiência? O que é essa experiência de participar de um fórum como esse? Ela mandou algumas fotos para mim, que eu não pude compartilhar, que foram fotos secretas dela, mas assim, plena neve. Eu fui estudar um pouquinho sobre a cidade de Davos. É Davos que fala mesmo? É Davos ou é Davos? Olha, vai a critério das pessoas, mas lá se fala Davos. Davos, né? Eu aprendi, até a Lúcia hoje me corrigiu, né? É Davos, né? É Davos? É Davos. Davos. Aí eu estava até, eu falei, será que eu estou falando certinho esse nome da cidade? E esse encontro, gente, é um encontro anual e internacional, articulado por movimentos sociais, ONGs e pela comunidade civil para discutir, né, e lutar contra o neoliberalismo, o imperialismo e, sobretudo, contra as desigualdades sociais provocadas pela globalização. E eu acho que cabe a cada um de nós contextualizar através dessa experiência que a Glau traz para a gente, como nós, né, temos que ter um papel relevante nesse contexto hoje, dessa construção, se é que existe, e eu sei que existe, um mundo melhor para todos nós vivemos. Glau, eu queria dizer, mais uma vez, muitíssimo obrigada por você abrir uma agenda tão desafiadora. Glau, esse fundo aí é dessa sala que você trabalha, é isso mesmo? É o fundo? Gente, eu fui nessa sala recentemente. Dá uma olhada na sala que a Glaucia... Vocês não estão entendendo, para entrar nessa sala é só com a Glau na tua frente, porque você não entra, você não acessa, porque ela é tudo com... tudo com... Como que chama, Glau? Facial. Leitura facial. Eu falei, Glau, eu vou entrar nessa sala. Ela falou, claro que vai. Eu falei, bom, só você na minha frente. Eu estive no final do ano passado e eu pude conhecer todo esse ambiente onde fica a executiva do Banco Bradesco. Glau, gratidão por você acreditar nesse programa, gratidão pelo apoio incondicional que você vem demonstrando desde o dia que nós idealizamos esse programa. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre como a Glaucimar fez parte de tudo isso na minha live, onde eu conto um pouco da história de como esse programa nasceu. Então, vocês vão entender que ter a Glaucimar como uma grande apoiadora, representando aqui o Banco Bradesco, é absolutamente uma honra, e nós não temos medido nossos esforços para fazer o nosso melhor a todas as mulheres que se inscrevem concorrendo a uma vaga desse programa. Temos muito a construir esse ano, vamos fazer, a 15ª edição está chegando, já finalizamos o matching, então, muito em breve, todas as nossas mentoradas já vão ter acesso aí aos seus respectivos mentores. Bora lá, Glau, eu quero que você conte tudo, mas também conte a minha experiência de ficar naquela cidadezinha pequenininha, com aquela neve, né? E você contou algumas coisas que eu acho que algumas curiosidades que todos nós queremos saber. Então, no palco, Glaucimar Petkov. Edna, sempre muito carinhosa com as palavras, né? Você é incrível mesmo. É um prazer a gente estar compartilhando, a bem da verdade. Eu acho que uma das grandes funções de estarmos em algum evento
seja aqui ou em qualquer lugar, além do nosso aprendizado, é a gente poder compartilhar, né? Eu tenho realmente 7 participações, as quais eu me sinto literalmente honrada por estar, né? Eu fiz aqui uma apresentação para o IVG, vamos ver se a gente consegue aqui. Está na tela para vocês? Não, gente, ela teve o carinho Está. para a gente. Sim, Não é demais, está. gente? Isso é o Não, exemplo demais, é não que eu é? acho que fica mais fácil para captar, né? Assim, para memorizar. Bom, Então, então aqui, vamos então, lá. vamos lá. A gente estava falando, né, de tudo o que a gente vê, né? Por exemplo, cada encontro no Fórum Econômico Mundial, ele tem um título base, tá? É que vocês estão do meu lado, eu vou ter que ficar olhando de vez em quando de lado. Ela era parte de colaboração para um mundo fragmentado. Então, a gente chega dessa forma, já com a visualização de que não é uma situação desafiadora da América Latina, é o mundo inteiro. E aí, só relembrando, gente, em função da guerra, um dos pontos que já era uma grande transversal é com relação ao ambiente, né? Com a guerra, a Europa ficou sem energia, acabou usando carvão, que é um detrator da natureza. Então, a gente já entra realmente numa situação bem desafiadora para o nosso dia a dia, né? E aí, o que acontece? A Edna falou assim, vamos falar um pouquinho o que é, me explica o que é esse tal de Davos, né? Então, ali, a gente tem literalmente um encontrão, tá? A gente está falando, o objetivo ali é a gente compartilhar experiências, principalmente as pessoas são muito objetivas naquilo que não deu certo, e ali a gente tem uma pluralidade incrível, são pessoas de vários países, formações distintas, visualizações diferentes, né, de como enxerga cada uma das situações que o mundo está atravessando, mas o que ele espera com essa reunião? Ele espera que tenha uma construção para que a gente possa, cada um, aproveitar aquilo que tem com a nossa empresa, o que existe para o nosso país, no caso de governantes, e a partir daí a gente possa construir pontes, construir alternativas para que a gente viabilize, como a Edna falou, um futuro melhor. E esse futuro melhor, ele está definido para nós, no curto espaço de tempo, mas eu diria para vocês que hoje está muito ligado a legado, ao que a gente vai deixar. Principalmente, são 2, né, assuntos que foram muito fortes, o ISD, né, que a gente pega o ambiente, o social e a governança, e a gente tem ali também uma frente muito forte no que diz respeito à tecnologia, e a gente vai trocar algumas ideias sobre isso, né? Então, o fórum teve aproximadamente 2.500 participantes. Aqui nós estamos falando de presidentes, de governadores, de ministros. No Brasil, nós tivemos o Fernando Haddad, nós tivemos a Marina Silva, nós tivemos o governador do Pará, o Helder Barbeiro, e nós tivemos do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Todos eles representaram e levaram uma palavra, mas eu não posso deixar de dizer que a grande estrela da América Latina se chama Marina Silva. Ela entrou muito forte no que diz respeito ao aspecto ambiental e, portanto, ela participaria de apenas um painel, mas ela foi cotada, buscaram para que ela falasse muito mais, e daquele jeito Marina de ser, muito ostensiva, muito objetiva, muito criteriosa. Ela falou uma linguagem que o mundo queria ouvir, que era com relação ao desmatamento, que era com relação à floresta, a tradicional população que vive no Amazonas, de como isso tinha sido deixado de lado. Então, ela foi música para vários países que lá estavam. Nós estamos falando de muitos painéis que acontecem simultaneamente, então o dia começa às 6h30 e termina por volta das 22h30. E ele acontece dentro dessa
população que eu falei, porque são pessoas que, de alguma forma, acabam colaborando de maneira distinta à própria sociedade local, que acaba formando uma sociedade local, que acaba se vendo diariamente, né? Então, aqui no programa geral, a gente teve mudanças climáticas, a parte de perspectivas ambientais muito forte, é claro, economia e finanças é uma das que eu vou pegar menos aqui, porque a gente está falando de situações muito parecidas. A gente está falando de taxa de juros, de inflação, em países que não viam isso há muitos anos, né? Então, é algo que a gente pode deixar para um capítulo separado. Falou-se muito sobre democracia, né? A gente pensa que só aqui a gente acabou ficando com comando e controle, mas não. Do DEI falou-se muito de diversidade, equidade, inclusão, inteligência artificial e liderança. São pontos que realmente têm tudo a ver com o que, assim como temos outros. Então, nessa primeira parte, eu trouxe algumas situações que têm literalmente ligação com o que nós acreditamos, com o que nós fazemos no IVG e como a gente enxerga isso, né? Então, quando a gente fala hoje na cooperação de um mundo fragmentado, gente, o que você precisa para fazer com que esses fragmentos acabem sendo evitados e se tornando um modelo diferente, né? É o engajamento. E quando a gente fala em engajar a sociedade, para que a gente tenha transformações, a gente está falando de transformações que sejam sustentáveis. A gente está falando de redução da desigualdade, de ter um mundo mais inclusivo, com distribuição de frutos de crescimento e fortalecendo as democracias, que são pontos extremamente, aqui eu não inventei nada, foi o que eu escutei e estou compartilhando com vocês. Clau, Palavras-chave. Oi, meu amor. você está passando os slides porque está travado na primeira tela. Eu estou. Ele ainda está na primeira tela. Então, Isso peraí. mesmo. Mudou? Tá. Mudou? Não. Não. Não mudou. Lá em Já está na cima, primeira tela. lá em não tá no cima, apresentação de slides, no quinto Não tá no modo ícone de da apresentação. esquerda. Não, mas ele está com. Está falando que eu estou compartilhando o screen. Sim, Eu sim, posso você está parar compartilhando. e posso Para e começar volta de novo. Espera aí. Vamos share de novo. Espera aí. Tenta mudar, que ainda está no primeiro. Tenta colocar em modo apresentação, Lau. Então, ele está em modo apresentação. Eu vou fazer o seguinte, então, Lu, porque Quer mandar para a gente? eu vou mandar para a Lu. Não está em outra tela? Pode mandar aqui. Eu passo para a Cris Participant projetar. Host. Deixa eu ver esse aqui. Stop share. Deixa eu só tentar que eu mexi aqui numa. All participants, tá bom? Vamos para todos. Não muda, né? Não. Manda para a Não, gente. então, Lu, stop share. Aí é até mais fácil, a Lu vai pilotando. Até amanhã. Lu, qual que é o seu, Luciana? O que é mais fácil mandar? Ô, Glau, passa no WhatsApp mesmo. Mais fácil. Quer passar aqui o compartilho, Gal? Quer que eu apresente? Eu vou passando para você. Se quiser mandar no meu e-mail. Eu só preciso saber para onde. Agora, pensar por WhatsApp. Porque quem falou que era para passar?
É Ô, Wilson, quer passar Então, para mim? Eu compartilho aqui com eles aqui. então vamos Pode lá. mandar Qual para é? mim. Se você quiser mandar no Deixa chat, eu já mando aqui no Glaucimar, chat. eu comp- Ah, é verdade. Eu posso mandar pelo chat. Peraí. Eu acho que fica eu mais te fácil. mandei, eu te mandei uma mensagem aí no privado, no chat, no seu privado, se você quiser me mandar Tá a no seu WhatsApp, apresentação. Lu. Pronto, já resolveremos, pessoal. Questões de ordens técnicas. Recebeu? Bora lá. Recebi sim, Glau, pode deixar. Glaucimar, se você quiser continuar falando, na hora que a apresentação baixar, a gente compartilha Tá e legal. aí você Eu fala... estava na tela Ah, 3, tá, Lu? Tá bom, tá bom. Estava na tela 3, né? Bom, então, eu estava comentando com vocês, daqui para eu não... Quando a Lu colocar, eu fecho. Bom, então, a gente estava falando sobre essa situação da desigualdade, inclusivo, ou seja, infelizmente, isso não é um mérito brasileiro, né? A gente tem essa necessidade de fortalecimento das democracias, e a gente é só olhar, né, como é que está a situação mundial, que a gente pode perceber que existe uma similaridade muito grande em tudo que está acontecendo, né? Conseguiu, né, Lu? Essa tela, Glaucimar? Não, Isso, pode passar. Pode passar, isso a gente já falou. Aí aqui que eu falei quais são as frentes desse panorama geral, né? E aí na Tá. próxima tela, a gente estava falando de como que a gente pode fazer com que esse engajamento aconteça e quais são os termos que foram mais vislumbrados para isso, né? Para um mundo sustentável, menos desigual, que seja mais inclusivo e que a gente possa ter esse fortalecimento das democracias. E eu parei exatamente aqui, que era quais são as palavras que, para mim, eu capturei como muito fortes do fórum, que era cooperação global, ou seja, não adianta a gente viver agora cada um no seu quadrado. A pandemia, ela, na verdade, mostrou a fragilidade do mundo, não de alguma América, ela mostrou o quanto frágil nós estamos e quão frágil nós somos, porque abateu as grandes economias mundiais, né? Como é que a gente pode fazer para que os propósitos possam estar alinhados, para que exista realmente um crescimento mais uniforme? E como que a gente pode entender que, independente da nossa situação com o planeta, como que a gente pode entender que nós podemos mudar a nossa forma de fazer negócios, obter resultados, ser sustentável no curto, no médio e no longo prazo. Eu acredito que esse seja um grande desafio, porque independente do mercado financeiro, quando a gente fala em fazer algo sustentável, primeiro que os materiais são mais caros, é mais difícil de encontrar, é mais difícil da gente, principalmente se uma empresa quiser trocar o seu copinho plástico, aquele copinho plástico branco. Vamos fazer um exemplo bem claro e simples. Todo mundo conhece aquele copinho, ele leva de 300 a 400 anos para se deteriorar. O biodegradável, ele já custa bem mais caro do que esse branco. Então, para a empresa, investir em sustentabilidade, inicialmente parece que é investimento de grana mesmo, porque tudo que é sustentável, o copo, o pratinho, tudo ele é mais caro. Um ambiente sustentável é mais caro. Então, o que eles pedem? Como é que vocês podem criar alternativas para manter resultados e, ao mesmo tempo, ações sustentáveis? Gente, não é algo impossível, é possível, mas o board da organização tem que estar muito em cima. Pode ir para mudanças climáticas. Então, a gente vai nas mudanças climáticas, né? Eu acho que essa cena, ela mostra muito para a gente o que está acontecendo com o nosso planeta. A gente escuta, né, que a gente não deve passar de 1,5 graus, e a gente está chegando a cada dia. Então, o que nós temos aqui, de cara, são os riscos climáticos, que está fazendo com que hoje a gente tenha um clima extremamente abafado
Em alguns lugares pode ter chovido e alagou, e a gente está completamente fora. A gente brinca, né, que em São Paulo a gente tinha as 4 estações no mesmo dia. Agora, então, gente, a gente tem mesmo, a gente teve um maior friozão aí uma semana, e essas situações, elas são muito, elas exigem muita atenção, porque isso não é uma mudança de uma semana ou um mês, a gente está caminhando. E ao chegar num grau e meio, obviamente nós temos algumas ameaças de alcance, né, do oceano por parte de todas as transformações, tem inclusive o descongelamento, né, de algumas geleiras e tudo mais. Então, não tem como a gente pensar agora e falar assim, não, eu não vou abrir mão do meu lucro, eu vou preservar o meu lucro, depois eu vejo o ambiente. Não tem mais como a gente fazer essa mudança. A gente tem, obviamente, na frente, uma necessidade muito voltada à energia renovável, à energia verde. O que é isso? A energia renovável é quando a gente usa recursos naturais que são reabastecidos. Então, assim, quando a gente usa o sol, quando a gente usa o vento, quando a gente usa a chuva a nosso favor. E quando a gente fala em energia verde, a gente está falando que está produzindo, né, energia por parte do meio ambiente com fontes renováveis. Então, o que acontece? A gente está gerando energia sem usar substâncias que contaminam. Então, a gente está usando as placas de luz solar, a gente está usando a energia eólica, que todo mundo lembra, né? Aquela que é com ar, a bioenergia, que é material orgânico não fóssil. Então, assim, existem formas. E, nesse ponto, o Brasil tem uma frente extremamente significativa e importante de estar na frente, porque nós assumimos um compromisso de ter 100% de energia renovável. E compensação de carbono. A compensação de carbono, a gente, por exemplo, aqui no banco, nós fazemos o seguinte, o RH pega todas as distâncias que os funcionários fazem, todos os carros que entregam e compõem a faixa de dinheiro, todas as viagens, tudo o que acontece de transporte com táxi, porque tudo é aglutinado no RH, e a gente compensa esse carbono. Então, por exemplo, em 2021, nós compensamos 120 mil toneladas de carbono. Isso dá um fator, né, financeiro, esse fator viabiliza o plantio de florestas ou de mais a energia eólica, e cada empresa está fazendo isso. Se vocês repararem, as empresas aéreas, todas elas estão compensando carbono. Essa é uma forma que a gente tem muito fácil de fazer, muito fácil assim, que a organização pode fazer a qualquer momento, e a gente, como pessoa física, também pode. A gente tem algumas calculadoras, né, de carbono, a Ambipar, inclusive, se vocês quiserem entrar no site, eles têm uma calculadora e vocês podem conhecer qual é o gasto que vocês têm, qual seria a compensação necessária para ser feita. Gente, a compensação pode parecer que é um papo assim, mas isso aí não acontece. Eu estou dizendo que eu tenho a honra de estar num banco que já compensa há muito tempo. Só de árvores já foram plantadas pela SOS Mata Atlântica mais de 38 milhões de árvores. É uma composição muito importante, já tem gente compartilhando coisas importantes aqui. A gente tem isso muito fácil, né, a nosso alcance. O que a gente precisa é aqui, mudar a forma de pensar das lideranças, a forma de pensar do board da organização, e para isso a gente tem que ter ações. Até pouco tempo atrás, né, alguns anos, a sustentabilidade era um subsistema de um departamento. Hoje é uma área independente que faz com que exista essa transição, que faça com que o desafio seja corporativo e que as estratégias de ESG sejam transversais. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem algum processo, hoje a gente já estabeleceu aqui uma governança, e é isso que eles pedem no fórum. Como é que você estabelece a governança para que seja genuína? Gente, porque falar, não, lá a gente faz, lá, todo mundo tem lição de casa para fazer. Aqui a gente vê que, para funcionar numa instituição financeira,
Isso tem que ser transversal ao negócio, ou seja, cabe eu viabilizar crédito para uma mineradora? Não, não cabe. Eu vou perder dinheiro? Eu vou deixar de ganhar dinheiro. Eu vou ter que ver como é que eu faço para ter esse meu rendimento de outra forma. Esse, eu diria para vocês, que é o nosso grande desafio. Como é que a gente trabalha para ter uma recuperação de resultados sem que a gente possa abrir mão dos aspectos ambientais, sociais e de governança? Pode pular, Lu. E aí, quando a gente passa por isso, a gente vê o seguinte: se hoje nós pensarmos, olha que a gente está falando hoje de uma população que chegou a 8 bilhões, isso já é uma verdade. O que a gente tem muito a aprender, e ali tinham empresas mostrando como isso é possível, quando a gente faz com que a nossa alimentação ela seja um pouquinho mais ampla, ela passe a ser mais voltada para vegetais, para frutas, a alimentação ela pode ser estendida, a gente consegue também reduzir os impactos ambientais, ou seja, no agronegócio, não sacrificar o solo, saber que tem um tempo que o solo tem que descansar para um novo plantio e como que o governo pode subsidiar isso, né? Ali tinha uma colocação que se nós nos alimentarmos de forma mais saudável, proteínas de plantas, menos sódio, menos açúcar, nós poderíamos alimentar 10 bilhões de pessoas que são esperadas. Nós já chegamos ao nosso 8 bi, né? Aqui está falando em 10. Então, como é que a gente pode fazer para suprir isso, para que a gente possa realmente ter uma possibilidade de viabilizar que outras pessoas tenham esse alimento, né? E, na sequência, a gente tem aqui você muda, Lu, por favor? A gente tem um outro ponto que foi tocado que é muito importante, a tecnologia. O que a gente tem de tecnologia aqui? Tem a experiência do consumidor, para que ele, na verdade, cada vez mais tenha, como eles chamam de jornadas de serviço, muito mais acessível. Ao trabalho híbrido e a pandemia elevou isso a uma régua. Então, as pessoas que tinham receio, que não sabiam, acabaram se encontrando mais com a tecnologia. E aí, um grande ponto que foi para todos, né? Não adianta implementar as metodologias Agile, que são metodologias que facilitam o trabalho, se a gente acabar colocando muitas regras, né? Então, quando você usa essa metodologia Agile, você trabalha com grupos multidisciplinares. E cada um vai pensar de um jeito. Agora, se você começar a normatizar, você coloca tudo isso abaixo, né? O Agile, ele não tem a burocracia que nós temos nos processos diários. Então, a gente tem que testar, tem que se envolver, tem que inovar e a gente vai ter que errar. A gente vai ter que revisitar a nossa situação do erro como um risco, mas um erro como buscando acerto. Então, aqui, como é que fica esse equilíbrio, né, nos processos burocráticos e na metodologia de facilitação? De uma forma geral, muitas empresas estão usando esses sistemas, nós colocamos aqui também, e eu me coloco nesse mundo dos processos burocráticos. A gente acabou falando, você pode brincar como você quiser, mas dentro desse cerquinho. Então, assim, não é isso. A metodologia é de liberdade. E, para isso, a gente tem hoje os algoritmos que estavam realmente em alta, todas as áreas usando dados, usando algoritmos para que as pessoas pudessem ter respostas mais rápidas e para que as empresas também pudessem ter empresas mais rápidas. Algoritmos que possam mostrar, inclusive, qual é a tendência, por exemplo, maior numa empresa das pessoas entrarem com ação trabalhista? Qual é a faixa etária? Qual é, às vezes, a área? Qual é o tipo de líder que essas pessoas têm? Então, assim, muita utilização de algoritmo, que, assim, é até assustador. A preocupação gigantesca com as fake news, o quanto elas fazem com que um país ande e volte algumas casinhas no seu desenvolvimento, seja no governo, seja com relação ao presidente, seja com relação ao mundo
artístico, seja com relação ao nosso grupo de interação, ou como as fake news, para vocês terem uma ideia, as fake news elas foram comparadas aos riscos de ataque cibernético. Média aí por mês, por dia, desculpe, de 1.200 ataques, tentativas, né, de ataques. Elas foram mais prejudiciais dadas ali com relação a cyber risk do que a qualquer outra. Por quê? A fake news, ela destrói uma figura, ela destrói uma pessoa, ela destrói uma imagem, né? E o metaverso, que foi a grande mudança que a gente viu, com salas de reuniões acontecendo, com imersão e fazendo com que o mundo físico e o mundo virtual se encontrasse de uma maneira muito significativa, gerando experiência, né? Experiência para o funcionário, experiência para o cliente, como é que esse mundo ele pode ser abraçado. Muitas empresas trabalhando nisso, a Microsoft muito adiantada, trazendo isso para o mundo de negócios. Agora, o grande de tecnologia, e olha, teve ontem no Fantástico, a grande musa foi o ChatGPT, né? Esse realmente foi o grande nome de todo o evento, porque esse, para quem não assistiu ontem o Fantástico, esse chat, ele na verdade, ele é uma inteligência artificial, tem um armazenamento muito grande e ele consegue pensar. Então, por exemplo, ele pode fazer defesas, ele pode criar laudos, você só faz a pergunta certa. Opa, já tem gente que fez um artigo com essa situação, é a Bia. Ô, Bia, tudo bem? Então, o que a gente consegue ver é que está aqui já no nosso mundo, estava no Fantástico, a gente viu no Fantástico lá fazendo música, fazendo composição de texto, e ele realmente vem ali como algo positivo e também preocupante, porque a matéria que a gente teve é isso mesmo, a matéria do Fantástico ela foi muito clara na potência que tem esse chat, na potência de facilitação. Agora, gente, tudo vai depender do como a gente usa, né? Todos os instrumentos, todas as ferramentas, elas têm um lado positivo e um lado que pode ser negativo. A ideia aqui é que a inteligência artificial ela possa viabilizar muitas outras frentes, reduzir tempo para que a gente aproveite de outra maneira, né? Então, nesse sentido, ela passa por uma alimentação que hoje já está ativa, e esse chat, se vocês quiserem, eu acho que até agora, ele ainda é gratuito. Se alguém quiser conhecer, baixar para brincar, fazer algumas perguntas, eu me surpreendi e eu acredito que muitas pessoas podem se surpreender mesmo. E a outro ponto que foi muito debatido foi com relação à cultura corporativa. O grande desafio, essa coisa de que um saía de uma empresa, ia para outra e volta, essa coisa de que eu quero empreender, as pessoas não aprenderam que elas podem empreender dentro de uma empresa. Então, o que ocorre é que você acabou ficando com alguns gaps da cultura corporativa, e como é importante você recuperar esses gaps para que as organizações continuem com uma frente muito clara, né, de qual é o seu eixo, qual é o seu DNA, sem perder essa possibilidade, né? Seguindo, Lu, a gente vai falar agora de um assunto que tem tudo a ver conosco. Diversidade, como se os outros não tivessem, né? Mas diversidade, equidade e inclusão. E ali, quando a gente fala sobre isso, eu trouxe só uma foto para mostrar como foram os painéis. Eu trouxe 2 fotos aqui. Essa vocês vão perceber que nós temos mulheres de outras regiões, temos um cadeirante e que trabalham simultaneamente, mostrando a importância dessa pluralidade que eu falei, né? Vivências completamente distintas, trocando sobre o mesmo assunto. E a próxima foto é uma foto que eu tirei no meio da palestra, que eu nunca tinha visto uma mulher tocando a câmera principal no auditório principal de Davos. Então, eu até tirei para mostrar para vocês que não adianta a gente falar que vai fazer, tem que mostrar. E o fórum, ele mostra que a diversidade
ela realmente está em todos os sentidos. E aqui eu fiquei de olho, quando eu vi, eu cliquei, porque eu falei assim, puxa vida, como é bacana, né, você perceber que o que está sendo dito, tchau, o que está sendo dito está sendo cumprido. E aí o que a gente vê é o seguinte, ela está acontecendo mesmo, Isabel, ela está em todos os lugares. A gente tem hoje, em alguns aspectos, uma parada, uma estagnação da desigualdade. Infelizmente, a gente ainda vê cenas como ontem como apareceu, de novo no Fantástico, né? E apareceu em vários documentários. Eu não me lembro, mas aquele rapaz que foi morto por 5 profissionais da polícia, negros também. Então, assim, a gente tem que fazer com mais força que a desigualdade seja eliminada, né? A gente tem que ter políticas afirmativas. E quando eles falam isso, gente, eles falam desde os aspectos de um presidente governamental até a menor empresa. Nós tínhamos lá muitas pessoas que eram da classe artística. Não existe como você falar assim, ah, nossa, o nosso não precisa. Em todos precisam. Então, essa é a lição de casa. Lição de casa, liderança. E, assim, eles foram muito, muito, muito combativos nesse sentido, que após a pandemia, as estatísticas que eles fazem com todos os países mostrou que existiu uma queda na confiança e na credibilidade do líder para com seu time e do seu time para com o líder. Porque o que acontece? Quando o líder estava num aspecto visual, ele falava, ô Vicêncio, mas espera aí, você chegou agora? O que aconteceu? Você não falou nada? Pela tela, ele não teve mais esse controle. Então, isso desgastou uma relação que, na verdade, não era de confiança e credibilidade. Isso não foi aqui, eu estou falando geral, onde o Brasil está incluso. Existiram muitas palestras sobre confiança e credibilidade. O quanto é preciso voltarmos a ter ética, a ter integridade. E quando eu falar que eu acredito numa pessoa, fazer por valer, que eu acredito mesmo nessas pessoas. E ter os líderes engajados, né, no que diz respeito ao propósito da organização. Lembra que naquele slide anterior, a gente falou de um resgate das culturas que elas acabaram se perdendo. A gente não pode pensar que porque porque existe um trabalho híbrido, os valores presenciais têm que ser deixados de lado. Eu estou com vocês, eu estou vendo a Fabiana agora, ela está escrevendo, não sei, ela vai ficar com dor na munheca, mas assim, eu não posso, porque eu estou distante, que a minha confiança por ela foi abatida e mudou. É a mesma pessoa. Agora, algo aconteceu no mundo que deu um clique e o mundo inteiro tem desconfiança do seu líder e o líder desconfiança do seu time. Como é que a gente resgata isso? Como é que a gente pode, exatamente, Vicenço, manter a segurança psicológica nas empresas? Saber que o fator psicológico ele tem que ser neutralizado do impacto negativo. Como é que a gente volta, se é que alguma vez a gente teve, ou pelo menos a gente falou que teve, como é que a gente volta a ter esse impacto positivo e não esquecer que aqui a gente tem um fator emocional e psicológico super forte, né? A desigualdade de gênero nas profissões que a gente tem, e sempre pensar que aqui cobriu um pouquinho, mas é um ponto muito forte com relação às frentes onde as mulheres, principalmente, não estão, que é tecnologia ainda em primeiro lugar. O que a gente pode fazer para isso? Aqui, a gente acabou usando a parte laboratória, que treina mulheres para a área de tecnologia, e depois elas já vêm igual a Edna, às 5h30 da manhã, já vai quente. A gente está pensando em acordar, ela já está lá malhando. É isso que a laboratória faz, ela capacita e coloca no jogo, né? A preocupação, o aumento da longevidade, né? A dificuldade das pessoas com mais idade com a tecnologia, isso não pode ser uma resposta de que, assim, as pessoas com mais idade têm dificuldade para a tecnologia. Não, tem que mudar essa frase. As pessoas com mais idades precisam ser requalificadas e agora entendendo de tecnologia. É só realmente mudar a forma de explicar que acontece.
todos nós temos netos ou filhos que parece que já nasceram com um tablet na mão e é uma facilidade. Conosco não é? E na própria empresa tem que requalificar e qualificar, né? Que é o reskilling e upskilling. Então, essa situação ela é muito importante porque quanto mais as pessoas não se sentem úteis ou não estão compartilhando as suas ideias, elas adoecem mais fácil. Então, como que a gente pode também fazer com que isso não aconteça? E eu estou falando aqui da saúde mental, saúde emocional e saúde física. A gente tem um aumento no mundo de burnout, de depressão e de ansiedade mundial. Só que quando a gente vê estatística, o Brasil está entre as 5 primeiras colocações nos 3 exemplos. Então, assim, a gente tem que correr atrás, porque esse é um ranking que não nos interessa, né? E tem um outro patamar que acontece mundial e onde, infelizmente, nós também estamos, que não é o patamar de pobreza. A gente vive o patamar de miséria, a gente andou algumas casinhas para trás, então estabeleceu-se um patamar de miséria que antes nós não tínhamos, tão significativo, reduzindo de pobreza. Então, como que a gente também vai poder fazer isso? E aí tem a ver com a empregabilidade, com a educação financeira, com a educação tradicional, né? Aqui nós temos um número de pessoas que abandonam o ensino fundamental. Como é que a gente segura essas pessoas por mais tempo para que elas possam aprender mais e ter opções e oportunidades, né? Falou-se muito sobre a mudança da nossa semana, a semana de 4 dias, para que as pessoas realmente possam ter uma entrega com maior qualidade e ter qualidade de vida, porque não adianta nada a gente ter quadros envelhecendo ou adoecendo. São 2 situações muito grandes, né? Quantas pessoas estão envelhecendo e alguns países estão experimentando a semana de 4 dias e alegam que tem um aumento de 15% de produtividade. Aqui, eu não sei de nenhuma empresa, ou nenhuma empresa se manifestou de já estar com essa possibilidade efetiva. Nós temos, no Brasil, empresas que têm um trabalho híbrido, mas ele acontece em casa, né? São 3 dias na empresa ou 2 dias na empresa, mas os outros 3 em casa. E eu diria para vocês, aí é uma opinião pessoal, né? Que quando a gente faz o home office, a gente trabalha mais do que na empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas situações, porque aí você não desliga ou deixa o computador ligado e as situações vão acontecendo de uma maneira mais delicada. E trazendo que a tecnologia ela tem que ser inclusiva, né? Por isso, eu tenho que ter tecnologia, mas eu tenho que ter acesso de todo mundo. Então, essa situação de que, por exemplo, a gente na Amazônia, pessoas têm acesso ali? Não, não tem acesso à rede. Ali a gente tem um problema de nuvem, como ela está baixa, o sinal do satélite não passa. A gente tem a situação de não ter transporte para todos os lugares, então, assim, é um desgaste, a pessoa tem que pegar ônibus, trem, outro ônibus e caminhar mais não sei quantos quarteirões, ou seja, a pessoa já chega estressada no trabalho, né? Ou chega em casa também estraçalhada emocionalmente por causa de tudo isso. E aqui a gente tem, então, a tecnologia para essa capacitação e requalificação, e eu volto a dizer, isso é mundo, não é Brasil, tá? Mais de 1,3 bilhão de pessoas no mundo com alguma limitação física, ou seja, que são os PCDs, e as empresas dando pouca atenção para essas pessoas no aspecto de inclusão. A cota, ela existe para que a gente possa fazer com que as pessoas entrem na empresa, mas as empresas têm que lembrar que elas têm uma... Agora que eu vi, Erika, me desculpe, como aparece só, vai mudando a faixinha, você está com a mão levantada, pode falar. Então, eu estava falando no chat, acho que você não viu, você está falando que a gente tem que se qualificar para acompanhar o ritmo tecnológico de tudo que está acontecendo. E foi o que eu fiz. Eu sou formada em administração, me formei em 2008, e eu acabei de me formar em engenharia da computação, mas o que acontece? Eu me formei e eu terminei a faculdade quando estava em plena pandemia, então eu não consegui estágio.
E quando eu conseguia algum processo seletivo de estágio, hoje eu tenho 46 anos, mas quando eu conseguia algum processo de estágio, eu era muito recriminada por causa da minha idade, porque eles preferem pessoas mais jovens para a área de tecnologia. E isso está acontecendo muito no mercado, e eu estou vendo isso, principalmente no meu LinkedIn, eu tenho visto que as pessoas estão questionando, que estão querendo fazer essa transição de carreira, mas o mercado não consegue absorver por não querer, porque precisar dessa mão de obra precisa, mas eles não estão absorvendo por causa desse problema de idade. E eu estou tendo um problema de conseguir alguma coisa na minha área por causa disso. Existem alguns programas que as empresas ainda não abraçaram como deve, que são programas 50 a mais, né? Não estou querendo te envelhecer, tá? Por favor, não é isso. Mas fazer com que a mentalidade corporativa busque para verificar que, como a tábua de vida ela aumentou muito, as pessoas são produtivas até 90, 92. O nosso presidente do conselho só deixou o conselho e ele vinha às 7 da manhã e saía às 6, aos 94 anos, seu Brandão. 92, 93, com 94 ele acabou já deixando um pouquinho as atividades, mas assim, era uma pessoa que discutia tudo. Então, o que a gente tem que aprender, e a gente tem que colocar em prática, é isso, é que nós aqui, e mesmo fora daqui, tiremos essa limitação que ela é preconceituosa, porque assim, essa coisa, não, eu quero mais jovem por causa da carreira, da sucessão e tudo mais. Não tem mais garantia que é assim. Uma empresa não funciona só com jovens, a gente tem que ter experiência das pessoas, não só da experiência técnica, mas da experiência vivencial. Ela tem falado muito forte. A Singularity cantou há muitos anos que as competências comportamentais elas virariam o jogo, elas mostrariam o quanto elas são importantes, e a gente está sentindo o reflexo agora, né? De como elas são. E isso a gente tem que fazer com que mude. Se eu puder fazer alguma coisa por você, pega com a Edna no e-mail, manda aqui, eu vou fazer questão de colocar junto à laboratória, vendo aqui no banco, ou nas empresas que eu tenho falado a esse respeito, porque assim, a gente tem que agir, a gente tem que fazer, tem que se ajudar, tem que ter, como que é, Edna? Sororidade também nesse movimento. A gente tem só que você, puxar. Glauco, só você, A gente tem que Glauco, puxar. isso aí. Não, e assim, a hora que você faz isso, com uma, vem outra, a gente vai mudando e vai fazendo com que as coisas aconteçam. Passou muito rápido, alguém escreveu aqui alguma coisa do Canadá, mas eu acabei perdendo. Mas, de qualquer maneira, uma ideia é o seguinte, a gente tem que se ajudar. A mulher não ajuda a mulher, gente, não adianta, não sei o que acontece. Aqui no banco, a gente conseguiu colocar, por mérito e competência, a gente conseguiu com que as lideranças maiores enxergassem que potencial e competência não tem sexo. E olha, não é coincidência, as nossas lideranças de tecnologia são mulheres, né? Então, assim, a sensibilidade para isso ela é muito grande. Portanto, bora, como diz a Edna, passa que a gente vai ver e a gente tem que realmente se ajudar mesmo. Tem um aumento dos refugiados, né, que isso é muito grande, o Brasil é o único que está aberto com passaportes, então nós temos um número gigante aqui e toda ajuda ela é importante. Tem muito desemprego tecnológico, que é o que acabamos de escutar aqui o depoimento, né? Como eu falei, né, o enfraquecimento das democracias, até mesmo pela guerra da Rússia com a Ucrânia, isso mostrou muito, né, um poderio ainda que já faz parte da história, que devia ser sido esquecido. E, infelizmente, Davos não é muito otimista com o final da guerra. Eles estimam ali que a gente ainda leva uns 2 anos de guerra mesmo, e, assim, eu fico muito triste, assustada com essa perspectiva, que realmente eu não gostaria de ter presenciado o que a gente está presenciando, seja isso, seja com os indígenas que a gente está vendo, que são muito cruéis, né?
E aqui fica muito claro que o mercado tem que fazer parte da solução dessa transformação social. A gente precisa ter líderes que olhem para esse aspecto, e cada uma, a seu jeito, vai poder fazer alguma coisa para que essa transformação aconteça, né? Porque se ela não acontecer, a gente vai aumentar o desemprego, a gente vai... Não adianta falar, eu tenho 10 mil vagas e não tem ninguém com essa competência. Traz e capacita a pessoa, traz e mostra como faz. Eu tenho certeza que isso é possível, gente, porque assim, eu não entrei no Bradesco como a maioria das pessoas, né, sendo escriturária, tal. Eu vim de um banco comprado. Eu nunca gostei dessa organização, porque eu falava assim, eu não acredito que você possa ter um movimento de carreira interna. A pessoa sai do caixa e depois ela pega uma carteira de clientes. Eu nunca acreditei nisso. E aí a vida fez com que, já que você não acredita, vai lá, vai ser comprada ainda e vai ver como funciona. E hoje eu fico espantada e eu sou a maior defensora, porque o escriturário que entra, o caixa, seja a entrada maior em rede de agência, né, ou no call center, onde as pessoas têm a capacitação, então o banco tem um investimento muito forte em capacitação, para que elas possam ir galgando a posições diferentes. Então, por que a gente não consegue fazer isso com o mercado? Como é que, onde que está o problema? Como é que a gente não vislumbra essa mudança, né? Como é que a gente pode realmente fazer com que esse mercado ele se fortaleça e a gente tenha essa transformação social? Tem que mudar a mentalidade, gente, tem que mudar o mindset, tem que sair da mesmice e virar a página, fazer com que a gente possa possa instigar as pessoas, né, para que elas possam refletir, para que elas possam ter outras ideias, olhar de lado. A empatia não é a minha com a Luciana mais, a empatia é olhar para o lado, né? Ela é multifocal. Como é que a gente transforma isso? É com ações, é com atitude, é mostrando que pode parecer que é simples, que é pequeno, mas não é. Tudo que a gente faz transforma. Vocês já viram o efeito borboleta, né? Diz que o que acontece lá reflete a cá. Então, é nesse efeito que a gente tem que fazer. Como que a gente pode transformar? Eu também sou apaixonada pelo Bradesco. Eu aprendi que o Bradesco não é uma falta de opção na minha vida, ela é uma opção, conforme ela acabou de escrever, que ela teve uma mentorada apaixonada. E é porque assim, você vai vendo que é possível. Agora, não adianta só a organização que a gente tem fazer isso, a gente tem que fazer isso em casa, galera. Esse é o ponto, né? Eu cheguei no meu prédio, não tinha lixo reciclado. Como é que não tem lixo reciclado até hoje? O síndico fala, não, é que não tem empresa que busca. Já busquei empresa, já mudamos, já... Tem que ter, tem que fazer, a gente tem que fazer a nossa parte. Muda para mim, Lu, por favor. Aí vamos no momento que é importantíssimo, não que tudo que eu falei não seja, tá? Mas cuidar do nosso bem-estar. Eu tive o prazer de estar com o Matsumoto, e ele, na verdade, fazia todo um momento de meditação para que a gente, na verdade, tivesse um momento onde fica muito claro ali no fórum que se a gente não cuidar do nosso interno, a gente não está pronto para sair para a vida, a gente não está pronto para o dia, a gente não está pronto para encarar o que tem da melhor forma possível. O que a gente faz, muitas vezes, é repetir. E o quanto a meditação, ela trabalha uma quietude, como eles chamam, interior. Uma quietude interior para o exterior. Como que a gente lida, como o Vicente falou, com as nossas emoções positivas e negativas, para neutralizar as negativas. E aí, gente, aparece muito claramente o autoconhecimento, algo que a gente fala aqui com muita frequência, né? Então, como é que a gente lida com o estresse, com as situações difíceis que a gente passa em nossas reuniões, como é que a gente alivia o ambiente e como é que a gente faz conexões, como é que eu me conecto com as pessoas, como é que está o meu estado de espírito para se conectar. E aqui, gente, eu estou falando o seguinte, hein? Eu não estou falando de um grupo de monges ou de budistas que foi para lá. Eu estou falando de executivos
pessoas que não sei nem quais são as suas religiões e que estavam todos lá fazendo a sua meditação em plena 7 horas da manhã para que pudessem respirar, ajustando respiração e fazendo conquista. E aí a gente vê o seguinte, a meditação não é a gente ter um mantra e ficar fazendo meia hora, pode ser de 5, de 10, de 15 minutos, é um momento só seu. Você sabe que eu escutei ali falando de pessoas que fazem a meditação enquanto tomam banho, entendeu? Deixa a água escorrer e fica. Aí eu ainda brinquei, falei, mas e a sustentabilidade nesse momento, né? Você está gastando água, se empolga ali. Então a gente acaba até fazendo algumas brincadeiras, mas eu entendi que é assim, todo momento é momento. E uma das frentes, né, importantes, é claro que essa figura ela deixa até mais, né, agradável você meditar. Mas essa é uma posição, tem que ser uma posição de conforto, estabilizar a respiração. Os exercícios são muito simples, né? Por exemplo, ao deitar, se vocês quiserem experimentar, respirar profundamente 5 vezes para oxigenar o cérebro, ou quando vai falar para alguém ou em público, fazer com que isso aconteça. Então, assim, você, hoje tem uma série de elementos na internet que nos ajudam, e aqui você vê o poder da meditação para que a gente, na verdade, até se poupe de algumas situações que podem vir a se tornar uma doença, né? Então, a gente tem, eles usaram esse termo, né? Desestigmatizar as doenças, né? Como é que a gente faz isso? E pensando em doença mental, doença emocional, e que podem vir mais cedo. Gente, olha, eu ficava pensando, né? Quantos adolescentes hoje estão buscando ajuda psicológica, psiquiátrica, tentativa de suicídio, depressão, é uma coisa absurda, como o bullying tomou conta, né? Eu, sinceramente, gente, eu devo ter feito muito bullying, porque eu não me lembro, então eu acho que eu é que falava, porque na minha época, tudo bem que eu já, né, sou de outra geração, mas não tinha esse abalo como tem hoje, né? Chamava de gordinha, de narigudo, de não sei o que e tal, e a coisa passava, não estou defendendo, achando que isso é certo, mas hoje isso tem um valor muito forte, as coisas mudaram, então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vê, já se instalou uma situação que nós precisamos cuidar, né? Eu já falei da construção de confiança e credibilidade, que ela vem também na meditação, como algo necessário, inclusive, e ali tem fases, né? Com os nossos ancestrais, com o nosso hoje, com o nosso amanhã. Como é que a gente está lidando com isso? Pode seguir, Lu. E aí, vou passar aqui para... Mafalda, é isso mesmo. Para as conclusões, mas, assim, conclusão não tem nenhuma. Tem um monte de provocação. Eu chamei de conclusão porque são sinalizações vitais para que a gente saia de lá. Primeiro, com a responsabilidade individual como transformador da sociedade e do planeta, ou seja, não adianta falar que isso é o presidente, isso é o governo, isso é o prefeito, isso é o presidente da empresa. Cada um de nós tem um papel extremamente importante na sustentabilidade, na inclusão, e enxergar de uma maneira mais diversa, reduzir a desigualdade e valorizar a democracia e liberdade. Só isso aqui, gente, já é uma lição de casa para várias gerações, né? Que a gente tem que o termo que eles usam é lutar, né? Lutar contra a mudança climática e o gap de habilidades que são trazidos pelas novas tecnologias. Então, assim, a gente tem um problema de clima muito sério e tem a situação das tecnologias que a gente precisa ir atrás para mudar. E os investimentos para uma economia verde, né, que é a grande oportunidade para que a gente acelere o crescimento. Eu acho que tem mais uma, Lu. Não, acaba aqui. Acaba aqui? Então, tá bom. Isso. Então, nós temos aqui muitas situações que são desafiadoras, literalmente. Agora, fica muito claro o papel de cada um de nós para que essas situações aconteçam. É claro que você escuta tudo de
de uma maneira muito mais ampla, muito mais detalhada, com gráficos, com comprovações estatísticas, mas, na verdade, esse é um grande resumo de muitas coisas que aconteceram e tem tudo a ver com o nosso grupo, tem tudo a ver com a mentoria, tem tudo a ver com o que a gente faz, com o que a gente está dando e o que a gente está recebendo, as transformações que elas acontecem nesse nosso dia a dia, né? Então, isso é uma pequena parte, mas não menos importante. Eu diria para vocês que, quando a Edna me pediu, eu busquei ao máximo, eu tirei toda a parte de receita, tirei economia, tirei parte de Banco Central, tirei a parte de Basileia, que é tudo muito banco, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui das anotações que eu fiz, que eu acabei me empolgando, nem olhei para elas. Mas é isso. Agora, existe um otimismo muito grande com relação ao Brasil. O papel dele, principalmente na parte ambiental e na parte de diversidade, equidade e inclusão, até porque nós temos um número de negros muito grande e que a gente teria o dever moral de lidar de uma maneira muito mais adequada com toda essa sistemática de diversidade e pluralidade nas nossas ações. E assim, os desafios, eles estão dados, eles são claros, e aí, galera, o negócio é o seguinte, ó, é arregaçar a manga onde a gente está e fazer valer a mudança, porque ela só vai acontecer por parte de cada um de nós. Mudar nunca foi o desejo de ninguém, por mais que a gente fale, eu adoro mudança, a gente vê que a pessoa não consegue mudar o caminho do Waze, quando ele fala outro, a gente insiste pelo outro. A gente não muda a poltrona de lugar, faz uma enquete familiar, um puxa daqui, puxa dali, e fica igual. Então, assim, é difícil. Diga lá, Maria. Olá, boa noite, Glaucimar, tudo bem? Boa noite, tudo. Então, eu peguei uma parte da sua apresentação que eu não pude assistir toda, mas você tocou em 2 assuntos aí que eu já estou participando ativamente. Uma é a questão ambiental. Eu sou membro do conselho de um instituto que faz uma parceria com a família Sherman, da Voz dos Oceanos, onde eles estão fazendo um trabalho lindo e maravilhoso sobre a questão ambiental, a questão dos plásticos, né, nos mares e nos oceanos, e quanto os microplásticos, nós já estamos ingerindo isso na nossa alimentação por causa da alimentação dos animais marinhos. Então, o instituto ao qual eu participo, ele já faz essa parceria junto com a família Sherman, que é a limpeza das praias, né? É um pedacinho que a gente faz, mas a própria família já está aí há 1 ano fazendo a expedição pelo mundo, buscando justamente essa conscientização que são os plásticos nos oceanos, né? Ou seja, mas o plástico no oceano, ele começa na cozinha da nossa casa, né? Quando a gente joga um copo plástico, uma tampinha de garrafa que vai lá e mata um animal marinho porque ele acha que aquilo é comida, né? Então, isso é um projeto, Glaucimar, que ele é muito lindo, né? E também, falando de tecnologia, eu até acabei escrevendo aí, eu entrei e não consegui escrever tudo, que é a questão das mulheres em tecnologia, né? Eu tenho uma amiga que ela é head da empresa SAP, e ela agora virou head de uma instituição que se chama Ser Mulher em Tech. Então, ela está focando muito também nessa questão da tecnologia para mulheres, né? 40 a mais, 50 a mais, como você disse, hoje em dia o adolescente ele já nasce, né? A criança já nasce com a receita da tecnologia. Então, são 2 projetos muito legais que vêm de encontro com isso que você está falando. Eu estou participando ativamente dessa questão do planeta, né? Dos lixos, dos oceanos, e agora eu vou começar um projeto também junto com ela, participando de uma mentoria para mulheres, que é para tecnologia. Então, olha que bacana, assim, eu só quis compartilhar com você, porque é tanto trabalho a ser feito, né? Tanta coisa que a gente pode começar a fazer, e são pequenas coisas que refletem aí num universo que é o nosso planeta, que é justamente isso que você vem a dizer, que é nosso
tornarmos o planeta mais sustentável, né? Então, eu só queria compartilhar isso, que são coisas também que aqui do meu lado eu já tenho participado e tem muito a ver com isso que você está mencionando aí. Eu queria te agradecer por compartilhar conosco esses assuntos maravilhosos aí, achei muito bacana. Muito legal. Você sabe, Mari, que você estava falando, eu lembrei de uma cena de um filme muito, muito antigo, que era um